abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, e o versículo de número, a partir do versículo 15. Tecladista estiver aí perto, não chega aqui, não abandona não. 1 Reis, capítulo, vamos ficar de pé, irmão, já que a maioria ficaram. 1 Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 15. Glória a Jesus por esta noite. Todos encontraram, irmãos? Diz assim: disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto. Me dê mais um pouquinho de grave nesse microfone, por favor. Para o deserto de Damasco. E ele, chegando lá, unge a Azael, obrigado, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolã, ungirás profeta em teu lugar. Versículo de número 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu a pois Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai, mas volta, pois já sabes que fiz contigo. Voltou Eliseu e seguir Elias, tomou a junta de bois, os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e a deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Amém, irmãos? Podeis assentar. Vou esperar todo esse povo entrar. Meus irmãos, existem na Bíblia Sagrada cerca de 2.400 biografias bíblicas, e uma dessas biografias é a biografia do filho de Safate, chamado Eliseu. Existem 3 segmentos para a palavra profeta. Existe o profeta antes de Cristo, profeta depois de Cristo. Existe o profeta oral, profeta literal. Profeta oral é o profeta que apenas profetizou, ele não deixou nada escrito. E existe o profeta maior e o profeta menor. Esse profeta, chamado Eliseu, é um profeta antes de Cristo, é um profeta do século IX antes de Cristo, é um dos profetas do Velho Testamento, em que a sua biografia é quase que singular. Por quê? Os irmãos vão entender, na leitura que nós temos, algumas coisas curiosas da chamada de Eliseu, e que, aplicando para o contexto de hoje, os irmãos podem se identificar com algumas coisas. Primeiro, versículo 20 diz que quando o profeta Elias, incumbido pelo próprio Deus, quando Deus diz para ele nos versículos anteriores, quando ele acabou de ter uma guerra
lá com os profetas de Baal, pega o deserto de Damasco e unge Azael, unge Jeú e unge o profeta Elias como seu sucessor. A Bíblia diz que ele vai e acha o profeta na roça, no campo, trabalhando com bois. E a Bíblia diz que ele lança a capa sobre Eliseu e diz: olha, Deus está te chamando, Deus está te convocando. E a resposta de Eliseu é essa: deixa eu me despedir da minha família, deixa eu falar com a minha família. Olha a afeição familiar, o vínculo familiar. E a Bíblia diz que o profeta Elias vai ser generoso. Daqui a pouco eu vou dizer porque ele foi generoso. Porque a Bíblia diz que ele diz: vai, mas volta. Eu acho interessante essa expressão, vai, mas volta. Em outras palavras, irmão Jânio, é como se Elias estivesse dizendo assim: ó, leva a sério. Tu viu o que aconteceu aqui agora? Não foi eu que te consagrei. Leva a sério, porque Deus está te chamando para a missão. A Bíblia diz que ele vai para a casa dos seus familiares e ele retorna a Elias em sinal de obediência à convocação que o próprio Deus, através de Elias, acabou de fazer. E a Bíblia diz que ele vai matar uma junta de bois para oferecer um churrasco para toda a família e amigos, em demonstração da sua total satisfação pela chamada de Deus na sua vida. E a Bíblia diz que ele vai encerrar a sua vida comum, a sua vida campestre, a sua vida rural. Ele vai encerrar esta vida com uma grande festa para toda a família, para todos os amigos e para o próprio Elias. Aqui eu já entendo uma verdade. A primeira verdade que eu entendo é que Eliseu está entendendo que aquilo que está acontecendo com ele é um momento único. E ele entende que Deus é seletivo. Ele entende que Deus não erra. Querido, quando Deus escolheu você, Ele não errou, porque Deus não erra. Os dons que Deus lhe deu, Ele não deu para a pessoa errada, Ele deu para a pessoa certa, porque Deus não erra. Deus, Ele não despreza seus dons. Deus, Ele não despreza seu Espírito. Quando o Espírito de Deus incumbe, induz, orienta, norteia Elias a ungir, a consagrar Eliseu, Deus sabia o que ele estava fazendo. E eu aprendo aqui, a segunda verdade está na sua própria caminhada, onde ele vai demonstrar toda a sua fidelidade a Deus, literalmente toda a fidelidade. Por quê? Porque quando você avalia a época que Eliseu profetizou, quando você observa a época de Elias e a época de Eliseu, você vai perceber que Eliseu, na verdade, ele foi um guerreiro, ele foi um verdadeiro emissário arauto de Deus. Por quê? Porque ele profetizou, foi boca de Deus na terra, em uma época tenebrosa, em dias cruéis, onde profeta que falava em nome de Deus perdia a cabeça. Não é como hoje. Eu conheço até um apóstolo no Facebook que ele tem até o horário das lives, das revelações de Deus, e da hipótese chega 2.000 pessoas assistindo. Pastor, profeta, entrega tudo para mim. Profeta, fala o que Deus te mostrou. Hoje ser profeta, irmão, dá hipótese. Hoje ser profeta é promovido. Na época de Eliseu, não. A época de Eliseu é a época que você perdia literalmente, pastor, a cabeça, o pescoço, por falar a verdade. E principalmente se você profetizasse contra o rei, pronto, você morria. Por exemplo, a Bíblia diz em Jeremias capítulo 20 que Jeremias profetiza contra Judá e Jerusalém. Sabe o que foi que ele ganhou de volta? Oferta? Não. Nome Lotidó? Não. O que ele ganhou foi ser amarrado num
profeta com pão e água, porque esta época de Eliseu não era uma época fácil. E eu me admiro com a história de Eliseu por várias razões, e uma delas é essa. Segundo, ele, mesmo com toda a oposição, com toda a violência, com toda a ameaça, pastor Sidão, ele vai cumprir sua missão. Eu acho lindo isso, irmão. Por que eu acho lindo? Porque muitos recebem convocação de Deus, muitos recebem o chamado de Deus, mas poucos desses vão até o fim. Poucos cumprem seu chamado até o fim. Eliseu é um guerreiro e ele vai cumprir até o fim. O apóstolo Paulo, 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Irmão, quem tem Deus como foco, quem tem Deus como alvo, ele não se intimida em voltar atrás, porque ele sabe que quem chamou é Deus, ele sabe que é Deus que guarda, é Deus que norteia a sua vida. E esse profeta, ele foi extremamente corajoso. Por quê? Porque os estudiosos dizem que o profeta Eliseu, ele chegou a profetizar num período de 50 a 60 anos. Para pensar aí. E ele profetizou rasgadamente. Vocês têm essa palavra no dicionário, mas é isso aí. Quase 10 reinados. Pensa aí, mano. Tu colocar o dedo na cara de 10 reis: Acabe, Acasias, Jeú, Jorão, Jeoacás, Josias, Azael, Josafá, Ben-Hadad e outro trem que eu esqueci. Quase 10 reis ele profetizou. Cara é corajoso. E é por isso que ele vai fazer história. Por quê, irmão? Porque eu aprendi que quem faz para Deus, que nunca fez para ninguém, Deus fará para ele que também nunca fez para ninguém. Quando você olha a história do apóstolo João, sim, João pagou. E você vê, irmão, o quanto João foi diferente com Jesus, o quanto João tratou Jesus de maneira diferente. Você vai ver que a correspondência de Deus para João foi totalmente diferente com os 11. Quando você lê João 19, 26, João está no pé da cruz. Onde é que estão os 11 discípulos? Dentro de casa com ele. João está dando a cara a bater. Onde estão os 11? Com medo de morrer. Aí Jesus está na cruz, olha para João e vê o amor de João, a fidelidade de João, a sinceridade de João, o apego de João. Eu imagino Jesus olhando para João e falando assim: João, você é diferente, João. Além de você ouvir o evangelho debruçado sobre o meu peito, além de você, João, você ainda está aqui comigo. Pois assim como você está fazendo comigo, eu vou fazer coisas por você que não vou fazer aos 11. E ele fez, irmão. João foi o único apóstolo que não morreu de martirizado. João foi o único apóstolo que morreu de morte natural, Ricardo. Todos os 11 morreram martirizados. Um foi arrastado, outro foi cerrado no meio, outro crucificado de cabeça para baixo. Só João morreu velhinho, caiu nos dentes. E foi o único dos 12 que Jesus deu as revelações do Apocalipse. E foi o único dos 12 que Jesus deu um evangelho exclusivo, que não é sinótico, não é semelhante ao próprio evangelho. Só no evangelho de João você vai ouvir histórias que nenhum dos dois tem, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas. Por exemplo, capítulo 2, Jesus lá no casamento, não tem teu livro, não tem, irmão. O capítulo 3, ele com Nicodemos, o encontro dele com Nicodemos, não tem lugar nenhum história, não. O capítulo 4, o encontro dele com a samaritana, no posto da cova, não tem. O capítulo 5, ele à beira do tanque de Betesda, não tem lugar nenhum. O capítulo 8, o encontro dele com a mulher samaritana, não tem, irmão. Porque quem faz grandes coisas para Deus, Deus também faz grandes coisas para ele.
Vocês lembram de Marcos 14:9? Aquela mulher que vai fazer algo na história que nenhuma outra mulher fez, quebrar o jarro, vaso, com bálsamo, e ungir Jesus dos pés à cabeça. Olha o que Jesus fala para ela: algum desse evangelho for pregado, fale isso que ela fez em honra, em memória dela. Senhor da honra. E esse Eliseu, ele se destaca, primeiro, por sua fidelidade a Deus. Escuta isso: primeiro, por sua fidelidade a Deus. Segundo, por sua fidelidade a Elias. A Bíblia diz em 2 Reis 3, versículo 11: eita Deus do céu, que Elias, que Eliseu, era conhecido como o homem que deitava água sobre as mãos de Elias. Olha a afeição, irmão, olha a intimidade, o carinho, o respeito. Deitava água nas mãos de Elias. Meu Deus do céu. Eu aprendi uma coisa, irmão, e vou levar para o resto da vida. A unção que você respeita é a unção que você vai atrair para a sua vida. Eliseu tinha um respeito enorme por Elias. Os historiadores consideram esses dois semelhante à história de Moisés e Josué, onde a Bíblia diz em Êxodo 33, versículo 11, que Josué não se apartava da tenda de Moisés. Quando você lê Deuteronômio 19, versículo 4, você vê a Bíblia dizendo, irmão, que havia uma sabedoria sobre a vida de Josué. E o texto diz assim: porque Moisés impôs a mão sobre a cabeça do seu servo. A unção que você respeita é a unção que você atrai para a sua vida. Ele serviu a Elias fielmente por todos os dias de Elias aqui na terra. Aonde Elias ia, Eliseu estava atrás. As lutas de Elias eram as lutas dele. Havia uma reciprocidade. E aqui eu aprendo, irmão, duas verdades. A primeira verdade é que quem quer liderar, primeiro tem que ser liderado. Quem quer servir, primeiro tem que servir. Quem quer ser servido, primeiro tem que servir. Eu aprendo aqui, irmão, que quem quer ensinar, primeiro tem que aprender. Há um princípio em respeitar os nossos líderes, os nossos mestres, os nossos percebedores. Há um princípio da parte de Deus. São homens que Deus separou, o próprio Deus ungiu, foi Deus que fez isso. E Eliseu aprendeu a honrar o seu senhor Elias. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que o maior desafio do ministério não é geográfico, não é financeiro, não é espiritual, Satanás, o diabo, não. O maior desafio do ministério, irmão, é andar junto. Isso serve para casamento, isso serve para empresa, isso serve para tudo. A nós três andarão dois juntos, se não tiver de acordo. A coisa que mais Paulo falava, Filipenses 2:2, era ter um só pensamento, um só modo de falar, um só sentimento, um só coração. Por quê? Porque é um desafio, irmão. É um desafio. Quando você olha o nosso Cristo, Senhor Jesus, que não tinha um defeito, não tinha pecado, não usava de parcialidade, e você vê João 6, 66, os próprios discípulos abandonando, você fala assim: imagina comigo. Quando você olha o Paulo, que foi ao terceiro céu e foi considerado o maior missionário que existiu, dizendo em 1 Timóteo 4:10, Deus me abandonou e socorre. E o versículo 16, quando ele fala assim: na minha primeira defesa todos me abandonaram,
nas universidades. Dificilmente ele vai lá nos palácios. Dificilmente ele vai lá nos lugares pomposos, luxuosos. Não. Umas vezes ele vai na favela, ser espírita, nas esquinas, em lugares que eu e você não iria. Jesus vai e pega drogado, prostituta, pega gente fascínora e o convoca para ser instrumento seu. Eu acho lindo esse agir, esse trabalhar de Deus. Porque Deus faz assim? Porque Deus escolhe gente que a sociedade expressa, que a sociedade diz não, que a sociedade diz que não tem jeito. Por que Deus faz isso? Justamente para mostrar que quem fez e quem faz é Deus, não é ser homem. A segunda verdade, irmão, eu estou correndo aqui com os raciocínios, está pegando fogo na cabeça aí. Meu Deus do céu. A segunda verdade está, irmão, no que ele estava fazendo. Primeiro, estava no lugar onde ele estava, na roça, no campo. Segundo, terceiro, no que ele estava fazendo. Você já percebeu, irmão, que a maioria das pessoas que Deus chama, quando Deus chama mesmo e convoca mesmo, já percebeu que a maioria deles, Flávio, não tem nenhuma conexão daquilo que Deus deseja que eles querem. Quando Deus chama assim de verdade, sabe? A maioria deles estão fazendo coisa que não tem nada a ver com a igreja, nada a ver com o reino, nada a ver com obra, nada a ver com alma. Estão lá trabalhando, faculdade, cursinhos, estão fazendo alguma coisa diferente, como esse nome aqui está falando. Porque Deus faz assim. Quando Deus chama, não importa, irmão, os seus projetos, não importa o seu alvo. Quando Deus chama, chama. Eu já vi pessoas que passou na UAB para direito e foi apresentar carteira de advogado. E quando o pastor pegou a carteira, que foi orar para que Deus abençoasse o novo escritório daquele novo advogado que estava na igreja, Deus chamou o pastor e disse assim para o homem: filho, eu realizei teu sonho. Agora pega essa carteira, coloca no bolso e vem realizar o meu sonho, que é você na minha obra e na minha casa. Deus, ele sempre vem muitas das vezes na contramão. E Deus compreende esse homem aqui, porque, irmão, o nosso Deus é um Deus que ele vai além da lógica, ele vai além da razão. Quando você olha as pessoas que ele escolheu, por exemplo, José, o que José fazia? E o que José era quando Deus chama ele para ser governador? Ou era servo, ou era prisioneiro, e o Senhor convoca, o Senhor chama para trabalhar para ele, para ser um porta-voz dentro do Egito. Porque o nosso Deus, ele faz essas coisas. Esses dias eu estava lendo a história, irmão, de Sungasing, mais conhecido, o apóstolo dos pés segredos, um dos maiores missionários da Índia. Eu estava vendo. O cara, irmão, era filho do governador político, e o pai estava preparando ele para ser político. O menino cresceu vendo o pai queimar a Bíblia na mansão dele. Aí de repente, esse cara entra dentro de um quarto, começa a rasgar a Bíblia e diz assim: eu não creio nesse Jesus, eu não creio nesse livro, não creio nessas coisas. Ele passa o dia todo dentro do quarto falando isso, até que então quem aparece para ele no quarto? O próprio Jesus. E muda a carreira dele, que seria político, e muda tudo, assim como fez com Eliseu. E esse homem recebe essa convocação, e ele vai dar ouvido a Deus, porque não importa a posição que ele esteja, não importa a posição que você está, o lugar que você está não define o seu futuro como você pensa. Talvez Deus interrompa a sua carreira, talvez você não termine sua faculdade. Deus faz essas coisas, Ele é Deus. Quando você lê Amós 7,
14:15, Amós diz assim, ó: eu não era profeta e nem filho de profeta, eu era boiadeiro e comia escombros, mas Deus mudou tudo e me fez profeta em Israel. Deus faz essas coisas porque Ele é Deus, Ele tem a supremacia, Ele tem o poder, Ele tem o domínio de mudar qualquer carreira, tudo que Ele quiser, Ele tem o poder para fazer isso. Se Ele quiser, irmão, se Ele te chamar, é bom dar ouvido, é bom obedecer, é bom dizer: eis-me aqui, porque, como eu falei, Deus não erra quando Ele escolhe. Algumas vezes, irmãos, eu até me questiono e falo: Jesus, como é que você escolheu um pobre igual eu? Como é que você escolheu ninguém igual eu? E algumas vezes eu já escutei Deus falar no meu coração: você já contou quantas almas você ganhou com o dono de igreja? Porque para Deus não é o que você faz. Deixa eu falar uma coisa mais séria para você, para me encerrar. Quando Samuel vai à casa de Davi buscar um rei para o Senhor, responda para mim, se você lê Bíblia, onde estava Davi? No campo, cuidando de quê? De ovelha. E Samuel foi à casa de Davi fazer o quê? Ungir o quê? Ungir o quê? Ungir o rei. E onde estava o rei? No campo. Porque tem rei no campo, tem reis em lugares desfavoráveis, tem líderes em lugares pobres. O rei que Samuel foi ungir estava na roça. Não é o lugar e nem o que você faz, é o projeto de Deus, é a vontade de Deus. E esse homem, por nome de Eliseu, ele vai cumprir todo o seu chamado, todo o seu chamado. Outra coisa interessante que eu acho no ministério dele, que eu vejo no ministério dele, irmãos, eu já encerro aqui, é que quando Elias chega para convocar, ele está trabalhando. Tu já percebeu uma coisa, irmão? Que a maioria das pessoas que Deus convoca, elas estão ocupadas. Percebeu isso? A faculdade, 3, 4, 5. Já percebeu? A maioria dos que Deus chama está ocupada. Deus não gosta de vagabundo, de ocioso. Não gosta. Eu fui pregar ali no Pastor Lázaro, da 26, e uma macumbeira estava falando que quando ela era macumbeira, o diabo levantava, era 1 da manhã, 3 da manhã, o dia amanhecer, todo horário da madrugada, para fazer macumba. Ela resolveu falando: sabe o quê? O diabo não gosta de gente preguiçosa, imagine Deus. O diabo colocava ela na madrugada toda para trabalhar para ele. Imagine se um cão, que não é todo poderoso, não é Deus, é criatura, é um infeliz, vai para o inferno, está destinado a dar fogo, não gosta de preguiçoso. Imagina o todo poderoso. Então, Deus foi buscar ele ocupado. A segunda coisa, a outra coisa que eu vejo aqui é a tolerância de Elias. Quando Elias diz assim: ó, ele vai, pode me despedir da família. Irmão, ele foi tolerante, sabe por quê? Porque um dia alguém falou isso para Jesus, Lucas 9, 52 ou 62. 59 ou 62. Jesus fala: segue-me. Ele fala o quê? Deixa eu enterrar o quê? Meu morto. Jesus fala o quê? Vai enterrar? Jesus fala assim? Não, sabe o que ele fala? Deixa o morto enterrar o morto. Segue-me. Deixa eu despedir da família. Não, aquele que põe a mão no arado. Elias fez o contrário, foi generoso. Elias foi bondoso. E esse homem cumpre a sua carreira, cumpre a sua missão e morre. Mas antes de morrer e antes de ali partir, ele faz um pedido especial para Elias. No capítulo 2, versículo 9, que lembra de 2 Reis, ele diz assim: Elias, dai-lhe unção dobrada
Tem coisa demasiadamente impossível para Deus? A resposta de Elias é essa: se tu me visse arrebatado uma carruagem, Deus te confirmou. Mas ele diz assim: dura coisa tu me pedisse. Aí quando eu hoje estava lendo à tarde essa palavra, dura coisa tu me pedisse, eu pensei assim: rapaz, se ele falou dura coisa tu me pediu, é porque a coisa não vinha dele. Era amigão, mas ele não podia fazer aquilo. Aí a gente prega a nossa igreja por aí, carruagem de fogo, cuspe de Jesus, Jesus chorou, um pedaço do Calvário. A gente prega um monte de igreja, caralho de fogo, carruagem de dia, e a gente fica vendo muito nessas igrejas apostólicas, transferência de unção. Você vem a minha unção, vem aqui à frente, um bando de crentes estragados, tudo correndo para frente, tudo correndo, recebe aqui no paletó. Não existe isso. Mas Deus deu o espírito de Moisés. Ô irmão, não faz doutrina não. Tá? Paulo disse em Filipenses 3, em Gálatas 1:8. Alguém prega outra coisa que não quer o que está escrito, é a data. Filipenses 3:1. Eu não me canso de dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. Ele falou: se você viver, se Deus permitir você viver, então ele aprovou a unção dobrada. Aí você pode pensar assim: se ele pediu unção dobrada, então ele era soberbo, porque ele queria um ministério superior ao que Elias não era. O que ele está falando, pastor Silva, é o seguinte: tipo assim, ó, Deus, eu não sou o pastor antes, eu não aguento esse povo todo nas costas, e dá o trem dobrado. Pegou só o espiritual, pegou agora? Pegou? Pelo contrário, era complexo dele. Ele está dizendo: Deus, eu não tenho essa paciência toda, ele me dá um trem dobrado, Jesus. Porque se fosse soberba, Tiago 4:3, pedis e não recebeis, porque pedi mal, Deus não tem piedade. Aí ele morre, e quando ele morre, e o pastor sobe do culto, já vai encerrar. Fica de pé em nome de Jesus. Oh, mistério. Quando ele morre, a Bíblia diz que lançaram morto sobre os ossos de Eliseu. E a Bíblia diz que quando morre, bate nos ossos de Eliseu, ele ressuscita. Irmão, deixa eu te falar um negócio de forte aqui para tu ir para casa, cuspindo fogo na cara do Satanás. Sabe por que aquele morto ressuscitou? Por 3 razões. Primeiro, para eu e você é morto, para Deus não. O Deus dele ainda estava vivo. A Bíblia diz em Lucas 20:38 que para Deus todos vivem, porque ele não é Deus do morto. Romanos 14, versículo 8 e 9 diz: se vivemos para o Senhor, vivemos; se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que eu vivo ou morro, eu sou de Jesus do mesmo jeito. O morto ressuscitou pela segunda razão, porque morto para Deus não é aquele que para de respirar, não. Morto para Deus é que morre sem medo. Terceira razão, se não tivesse tempo, Jesus. A terceira razão, irmão, está na aliança que Deus fez com ele. Porque a aliança de Deus com a gente não é como a aliança de marido e mulher: morreu, acabou tudo. Não, a aliança de Deus, irmão, ela atravessa a morte. Deus não se relaciona com ninguém diante sem aliança. É por isso que tem velha aliança, Velho Testamento, através da circuncisão, e nova aliança, através do sangue de Jesus. Vocês lembram quando ele pega o cálice e fala: este é o cálice da nova e eterna aliança? Deus não age com ninguém sem aliança. Primeiro ele faz uma aliança com você, e depois ele vai trabalhar com você. A unção de Deus na vida dele está dada nos ossos. Esse dia eu estava lendo, assistindo algo que fala que quando um seminarista da Inglaterra foram visitar a casa de John Wesley, o grande avivalista da Inglaterra, o homem que pregava, que dizia assim: ou você põe fogo no seu sermão, põe seu sermão no fogo. O homem que fez 1.000
presença itinerante para Cristo, ganhou milhares de pessoas, tocou fogo na Inglaterra. Alguns seminaristas foram visitar a sua casa e chegou num quarto onde tinha um tapete com 2 buracos, era a marca do joelho de John Wesley. E um dia dizendo assim: ó, aqui ele orava todo dia, 6 horas. Nesse tapete ele orava 6 horas. E explicou a grandeza de John Wesley. E voltaram para o ônibus. O pastor percebeu que faltava um jovem e voltou lá na casa e falou: cadê o jovem? Quando ele entrou no quarto, tinha um jovem de joelho, tinha uma cerca ao redor do tapete. O cara pulou a cerca e estava de joelho no tapete. E ele ficou vendo aquela cena assim: que coisa linda, rapaz. E escutou a oração do menino orando. E a oração do menino era essa: Deus, se o Senhor ainda é com John Wesley, me levanta nessa terra. Se a unção